Boa noite a todos. Hoje nós vamos iniciar a nossa live, a nossa palestra, com a doutora Tatiane Pastorelli Dutra, juíza do TRT Segunda Região. Eu estou aguardando, a doutora Tatiane já está aqui, já estou aqui habilitando ela. Ok, doutora Tatiane já está entrando na palestra. Boa noite, doutora Tatiane. Boa noite, doutor. Uma honra estar aqui com a doutora. A UAB Diadema está muito feliz por a senhora ter aceito o convite por intermédio da doutora Cristina Madureira, que está aqui ao meu lado. Eu só entrei para fazer aquela abertura básica, inicial, e já vou passar a palavra, a presidência desta palestra para a doutora. Quero dizer que a UAB Diadema está muito feliz. Em nome do nosso presidente Fernando, agradecemos a disponibilidade de Sua Excelência para compartilhar este conhecimento conosco, com os advogados, que é de fundamental importância. Afinal, a audiência virtual é o futuro, não é, doutora? Parece que sim, tudo indica que sim, doutor. Tudo indica que sim. Eu vou convidar, então, a doutora Cristina Madureira para ocupar o assento e já vai dar início aos nossos trabalhos. De antemão, a UAB Diadema, em nome do presidente Fernando, agradece demais a gentileza de Vossa Excelência para transmitir o conhecimento a nós. Muito obrigado. Vou agora... Eu que agradeço o convite, imagina. Boa noite, doutora. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite, doutor Fernando, que já está aqui com a gente, o presidente aqui da OAB. Doutora, acho que vou aqui já ler o seu currículo, que é tão bom, né? Juíza do Trabalho da Segunda Região, coordenadora do Sejusc do ABC, graduada na Direito São Bernardo e pós-graduada em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho pela mesma faculdade. Muito me orgulha, porque também sou de lá, da casa, e é uma honra. Legal. Gente. Doutora, iniciando, não sei se a senhora já quer iniciar, a senhora quer aguardar mais um pouquinho, mas eu acho que já poderíamos já dar início, porque o tempo é muito curto. Isso, é bem curtinho. Eu só gostaria a oportunidade de agradecer a OAB de Diadema, na pessoa da doutora Cristina Madureira. É um lugar onde eu trabalhei na primeira vara durante aproximadamente 1 ano e meio. Eu fiquei lá como uma espécie de titular substituta, porque a vara ainda não tinha um titular, e eu fiquei respondendo pela titularização durante 1 ano e meio aproximadamente. Então eu tenho muito carinho pelos advogados com quem eu pude atuar em Diadema. É um prazer para mim estar aqui novamente, tentando passar um pouquinho do que a gente está aprendendo junto, né? Para conseguir levar essas audiências virtuais. Verdade, doutora. A senhora é muito querida aqui em Diadema, viu? Obrigada. Doutora, eu gostaria de começar realmente pelo início de tudo. Que a senhora explicasse se existe algum navegador específico, como que funciona, como que entra para fazer essa audiência por videoconferência. Porque temos muitos estagiários, muitos estudantes, advogados que fazem pouca ação trabalhista, muitas poucas audiências trabalhistas. Então, se a senhora pudesse dar esse início para a gente, seria muito bom. Bom, doutora Cristina, o Cisco Webex, ele é uma plataforma emergencial que foi eleita pelo CNJ justamente para viabilizar a não paralisação das audiências durante essa época de pandemia. Então, foi por conta disso que todo mundo está se esforçando em aprender para a Justiça do Trabalho ela efetivamente não parar, né? Para que ela continue tendo a efetividade, que sempre foi a bandeira da Justiça do Trabalho, a celeridade e a efetividade. A plataforma do Cisco Webex no computador, ela funciona ou com o Google Chrome ou com o Firefox. Qualquer outro navegador não vai funcionar, e caso os doutores prefiram fazer as audiências usando o celular, um smartphone,
basta ir na plataforma, naquele site, naquele app de compras, né? Só que, na verdade, o aplicativo é gratuito. É só ir até a loja e baixar o Cisco Webex no celular, que vai funcionar normalmente. Correto, doutora. Eu acho que com essa explicação, acho que já pelo menos o início vai conseguir entrar. E como que funciona esses e-mails? Recebe algum e-mail? Recebe algum telefonema para entrar para fazer parte da audiência? Como que funciona isso? Isso, a vara ou o Sejus que vai primeiro perguntar para os advogados por qual e-mail que eles gostariam de ser contatados para participar da audiência virtual. E aí, uma vez fornecido esse e-mail, a plataforma do Cisco Webex vai disponibilizar um link que o servidor vai encaminhar para o e-mail informado. Uma vez recebido esse link, é só clicar. E aí, uma vez clicando, a plataforma ela já vai abrir. Vai acontecer uma instalação de um programinha no computador de vocês, mas é um programinha tranquilo, leve, e não precisa de nenhum cadastro, basta uma mera inscrição. A gente sempre adverte os advogados para que olhem na caixa de spam, para verificar se não chegou nada, porque às vezes vocês estão na expectativa de receber um e-mail e o e-mail nunca chega com o link. Dá uma olhadinha na caixa de spam. E se porventura vocês apagarem sem querer o e-mail, não tem problema, porque vocês entrando na plataforma do Cisco Webex com o e-mail que vocês informaram, vai estar lá uma agenda com todas as audiências audiências de videoconferência que vocês se inscreveram para participar. Então não precisa se desesperar. Correto, doutora. Eu só vou pedir licença para a senhora para cumprimentar aqui o doutor Cristiano, que é presidente do Tribunal de Prerrogativas e particularmente meu primo muito querido, né? E o doutor Silvino também está aqui participando com a gente, muito obrigada. E, doutora, além do e-mail, pode ser também comunicado através de telefone? Ou na verdade é por e-mail. A gente sempre pede para que o advogado forneça um telefone para que haja um outro meio de entrar em contato com ele em caso de emergência. Então, por exemplo, o advogado forneceu o e-mail, ele deu a entender que quer participar da audiência, deu o dia e o horário e ele simplesmente não ingressa na sala. O que a gente presume? Algo de errado aconteceu. Se algo de errado aconteceu, se eu tiver um telefone que eu possa entrar em contato, né, melhor. Né? Então, assim, mesmo que a vara ou seja os que não peça eventualmente um telefone para contato, é sempre importante informar para esses casos de emergência. Eu gostaria também de aproveitar a oportunidade e agradecer a todo mundo que está aqui assistindo, né? Tem advogados de várias OABs, não só da OAB de Diadema, da querida Diadema, mas do ABC, juízes de Sejusc, outros juízes que também estão aprendendo com a gente, procuradores do trabalho. Então, agradecer a presença de todos vocês, servidores, principalmente conciliadores. Gostaria muito de agradecer a presença de vocês aqui. Obrigada mesmo. Verdade, doutora, muito obrigada também. Doutora, me fala um negócio, tem um prazo estipulado para enviar esse e-mail que a vara envia para o advogado? Tem um prazo mínimo que tem que ser enviado, isso? Normalmente se envia com 48 horas de antecedência, pode ser na véspera, pode ser algumas horas antes, porque o que acontece muitas vezes? As audiências elas são muito dinâmicas, porque como às vezes os advogados não têm condições de participar, então uma sai da pauta e a outra já entra. Então não adianta a gente notificar com muito tempo de antecedência, porque a gente não sabe nem se aquela audiência vai acontecer. Então, normalmente 48 horas, véspera, ou algumas horas, alguns minutos antes acaba chegando esse e-mail. E caso não chegue, né, basta vocês entrarem no processo de vocês e lá vai estar constando ou uma publicação com o link para vocês entrarem ou uma certidão com o link para vocês entrarem. Então, na pior das hipóteses, né, entrem no processo de vocês ou entrem em contato diretamente pelo telefone da vara ou do Sejusc para ver por que não chegou, sem esquecer de olhar a caixa de spam. Correto. Doutora, esse link com essa senha que entra, que vai estar lá no processo, ela é para todo mundo? É para o reclamante, para a reclamada, para as testemunhas? É o mesmo link? É o mesmo link para todo mundo. Então, assim, todo mundo basta acessar esse mesmo link que entra. Não importa se são duas reclamadas, se são várias testemunhas, é tudo pelo mesmo link. E pode ser acessado quantas vezes forem necessários,
dentro daquele período em que a sala de audiência estiver aberta. Então, caiu minha conexão, e agora? Mesmo link para reentrar. Correto. E com quanto tempo de antecedência eu entro nesse link? Porque a gente sabe que em audiência presencial, a gente chega com meia hora, fica lá esperando. Agora, por virtual, com quanto tempo? Se for a primeira vez que forem acessar a plataforma, a gente sempre recomenda 1 hora antes, porque o seu computador ele vai ainda baixar um programa para você fazer sua inscrição. Então, assim, na pior das hipóteses, se entrar com antecedência, não tem problema. O problema maior é se atrasar ou se não conseguir entrar. Então, depois de uma segunda tentativa, segunda audiência, terceira audiência, pode entrar com menos antecedência, né? Meia hora antes, porque daí o programa já vai estar instalado. Então, basicamente é isso. Mas tudo pode acontecer, né? A gente sabe. Doutora, essa semana mesmo eu ouvi de um colega, inclusive da Comissão de Direito do Trabalho aqui da UAB, que a audiência dele demorou 2 horas acontecendo. E eu fiquei na dúvida, e os que estavam marcados posteriormente, como que fica? Eles ficam lá aguardando? Então, no caso específico do Sejusc, são 4 salas ao mesmo tempo. Então, vamos supor, a audiência demorou 2 horas. Sempre tem um conciliador para tentar puxar aquela audiência para uma outra sala. No caso da vara, virtualmente vocês vão ficar esperando numa sala de espera, como se fosse uma sala de espera presencial, que a plataforma do Cisco Webex chama de lobby. Então, lá no lobby, vai aparecer uma mensagem de que vocês estão na sala de espera da vara tal ou do Sejusc tal, e que é para aguardar o momento da audiência. Quando a audiência de vocês começar, aí vocês vão automaticamente ingressar na sala de audiência. Então, é assim basicamente que funciona. Tem uma sala de espera virtual. Tá certo. Doutora, eu só queria agradecer aqui a presença da doutora Denise Ventrice, da doutora Tânia, da doutora Kelly, que estão aqui nos prestigiando e está sempre com a gente. Tá? São advogadas aqui da comarca e advogada de São Bernardo do Campo também, que está fazendo um belíssimo trabalho nas comissões. E o doutor Tomás, que é um fã da senhora, né? E não poderia deixar de falar do nome dele. Doutora, há possibilidade de entrar numa sala virtual errada? Ou isso não existe? Infelizmente, na verdade, a gente nem sabia que isso existia, mas aconteceu um evento lá na segunda vara do trabalho de Itapecerica da Serra, que foi relatado pela juíza de lá, que é a doutora Tereza Narras, que a servidora estava redigindo uma ata de audiência, a conexão dela caiu, e aí quando ela foi ingressar na sala novamente, ela apareceu numa sala onde não tinha ninguém. E ela falou, olha, já estou aqui na sala. E na sala real, a sala virtual certa, estava todo mundo lá esperando. E a gente não sabe o que aconteceu. O único jeito de reverter essa sala fantasma, que a gente chama, que essa servidora ficou lá sozinha, enquanto todas as demais continuavam na sala que não tinha caído a conexão, o único jeito que eles encontraram de ajustar é encerrando a reunião, ou seja, encerrando no sistema a audiência e reabrindo essa mesma reunião. Aí todo mundo foi lá, clicou no mesmo link e voltou todo mundo de novo para a mesma sala. Mas acontece sim, às vezes, de ter essa sala fantasma. Daí a importância do celular, de vocês informarem o celular para contato. Porque daí nessas oportunidades a gente consegue reverter a situação. Então, nesse caso, ficaram sabendo que ela estava numa sala errada através do celular, do contato do celular. Através do celular, do WhatsApp. Ela mandou uma mensagem para a doutora Tereza e a doutora Tereza falou, não, a gente já está aqui te esperando. Não, mas eu que estou esperando vocês. Aí descobriram que houve essa sala fantasma. Mas dá para reverter a situação. E se o advogado estiver fazendo através do celular e não ter contato, nada, como que funciona? Essa audiência, ela cancelada, remarcada, ou a audiência prossegue só com o reclamante, sem a presença do advogado? Se só o advogado tiver o celular, a conexão? Não, só o advogado tiver, caiu a conexão dele, e o reclamante estiver presente, a reclamada, o advogado, a reclamada. A audiência, ela prossegue sem a presença do advogado ou não? Não, aí depende muito, né? Assim, vamos supor, é uma tentativa de conciliação, é uma audiência que exige uma instrução, então tudo tem que ser analisado caso a caso. Eu
particularmente, vejo que precisa primeiro sanar esse problema para que o advogado retorne para a sala, para depois se continuar para evitar eventual alegação de nulidade, cerceamento de defesa, pelo fato de o reclamante estar lá sozinho, sendo que ele optou não pelo ius postulandi, ele optou por contratar um advogado. Então, às vezes, ele pode se sentir prejudicado caso o advogado tenha perdido a conexão e ele está lá sozinho sem saber o que fazer. Tá certo, doutora. Deixa eu só cumprimentar aqui meu querido amigo Lázaro Pereira, de São Bernardo. Um beijo, Lázaro. E os outros colegas aí que acabaram passando desapercebido, porque a live está tão boa, a senhora está ensinando tão bem, que a gente acaba passando aqui. Doutora, uma pergunta que muita gente me fez. É possível entrar numa sala apenas como espectador, como um estudante de direito que tem que fazer estágio, ou simplesmente para aprender? Porque quando há audiência presencial, eu mesmo, como muitos colegas, gostam de entrar na sala de audiência e ficar assistindo a audiência. Tanto para ver como que é a posição do juiz, como os colegas estão se portando, até mesmo para a gente estar aprendendo, porque na Justiça do Trabalho nós aprendemos todos os dias, não é verdade? Há essa possibilidade? Sim, tem sim. O próprio ato 8 do nosso tribunal aqui, do TRT da 2ª Região, prevê a possibilidade de ingresso de espectador na sala. E para isso, o que precisa fazer? Mandar um e-mail para a vara onde a audiência vai acontecer, com 2 dias úteis de antecedência, dizendo qual a audiência, qual é o horário, qual é o processo, e aí lá na Secretaria da Vara eles vão fazer o link, né? Mandar o link para aquele espectador também poder assistir. No Sejusc é um pouquinho diferente, porque para que o espectador esteja presente, as partes precisam concordar. Porque as audiências de mediação, elas são regidas pelo princípio da confidencialidade, que está previsto no CPC. Então, é uma audiência, em regra, secreta, né? Porque as partes lá, elas ficam mais à vontade para falar sobre as coisas, para chegar na conciliação. Às vezes até acaba saindo alguma confissão. E nada disso a gente consta na ata, porque tudo é válido para se tentar chegar numa conciliação. Então, o espectador no Sejusc precisa da autorização dos participantes daquele processo, dos donos daquele processo. Agora, na vara, basta enviar um e-mail lá e a vara libera para assistir, desde que não seja segredo de justiça. Correto. Doutora, então, em resumo, para assistir uma audiência, precisa ter com antecedência o número do processo, é isso? Isso. Isso. Tá. Doutora, agora, o que todo mundo quer saber, o que está pegando, o que está todo mundo desesperado. E audiências unas e de instrução, como ficam? Então, na live que eu fiz anterior, uma das perguntas foi sobre justamente a obrigatoriedade dessas audiências. Na época, há um tempo atrás, estava vigendo só o ato 8 do nosso tribunal, sem qualquer modificação. É um ato do gabinete da nossa presidência aqui do TRT2. E a gente estava até tranquilo, né, falando dessa tranquilidade, porque as audiências virtuais eram basicamente para as audiências iniciais e de conciliação. As demais audiências nesse ato 8 estavam previstas o sobrestamento, de que nada seria feito, de que não seria viável a realização dessas audiências, enquanto não se tivesse realmente uma certeza, uma segurança sobre a plataforma do Cisco Webex, sobre a forma de gravação, a necessidade de degravação. Então, são várias situações ainda pendentes. E eu acho que, na época, o nosso tribunal ele agiu bem sobre esse aspecto de segurar, de esperar um pouco para essas audiências mais complicadas, mais complexas. Mas o que aconteceu? Houve um pedido de providências na Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho com relação a esse ato 8. E houve uma liminar dizendo que, de acordo com o ato conjunto 6 do CSJT com a Corregedoria, as audiências, todas elas são consideradas atividades essenciais. E, em razão disso, não haveria como se colocar a audiência como uma exceção da regra, a audiência una e da audiência de instrução como uma exceção, como uma faculdade essa regra. Tendo em vista essa liminar, a nossa presidência, ela, obviamente, seguindo essa determinação, ela acabou criando o ato 11. E esse ato 11, ele fala justamente de que haverá as audiências una e de instrução.
que não é uma faculdade do juiz, que não é uma exceção à regra, que a exceção seria a impossibilidade de realização. Aí, por conta disso, foi revogado o artigo 11, parágrafo 1º, que falava justamente desse sobrestamento das audiências unas e das audiências de instrução. Foi alterado o artigo 21 desse ato 8 também, que previa a faculdade de se marcar as audiências unas e de instrução, caso as partes assim concordassem. Então, o artigo agora fala haverá a audiência e não mais uma faculdade dessas audiências. E foi revogado também o artigo 24 do nosso ato também GP número 8, que falava sobre a não viabilidade dessa realização. Então, tudo que o tribunal tinha pensado para que essas audiências, por enquanto, não acontecessem, foi derrubado pela liminar, esse pedido de providências, e aí o ato 11, o nosso tribunal viu-se obrigado a alterar por meio do ato 11. Então, se hoje você pega e abre o ato 8 do nosso tribunal, vai estar lá as revogações e a alteração, que eu falei para vocês. Então, partindo desse pressuposto, agora os juízes, eles são sim obrigados a pautar, mas não necessariamente obrigados a fazer, né? Porque daí vai para um outro tópico relacionado sobre a impossibilidade de realização dessas audiências. Doutora, essa impossibilidade de fazer audiência é do juiz ou a pedido da parte? Então, pois não. Não tem possibilidade de fazer? E então, vai se verificar todo o contexto, né? Porque o juiz, ele não está lá sentado esperando as coisas acontecerem. Ele também está em isolamento social, ele também está com as crianças em casa, ele também está com dificuldade de levar essa situação das aulas das crianças online junto com as eventuais audiências. Então, é tudo muito complexo. Então, o que a gente sempre, assim, eu falo para os advogados, sempre se pautar na resolução 314 do CNJ e no ato conjunto número 6 do CSJT com a corregedoria. Por quê? Esses atos, eles falam justamente dessas questões, que se houver uma impossibilidade técnica ou uma impossibilidade prática em que sentido? Às vezes tem um computador para a família inteira usar, para a criança fazer as lições de casa, ter as aulas online, o outro está fazendo faculdade, o advogado tem que trabalhar no mesmo computador. Então, essas são as questões de ordem prática. E as questões de ordem técnica, nem todo mundo tem uma conexão boa com a internet, que esteja preparado tecnologicamente para o enfrentamento dessas audiências virtuais. Então, tanto a resolução 314 do CNJ, quanto o ato número 6, o ato conjunto número 6 do CSJT com a corregedoria, prevê essas situações da falta de conexão com a internet, da preocupação que se tem na hora de se intimar uma testemunha, na hora de se intimar uma parte. Esses atos falam sobre essas questões, de que o advogado e o procurador, eles não podem ser responsabilizados para que uma parte seja conduzida, ou uma testemunha seja conduzida para qualquer outro lugar que não seja o prédio oficial do Poder Judiciário para a realização de algum ato virtual. Então, se a minha testemunha não tem conexão, o reclamante não tem conexão, a reclamada não tem. Então, assim, tudo isso deve ser, obviamente, feito, justificado por meio de uma petição que vai ser analisado pelo juiz. Agora, se o juiz falar, não, eu quero fazer mesmo assim, né? Não quero, para mim não serve esse tipo de justificativa, tem os meios legais para se tentar reverter a situação, seja por um recurso, né? Seja por outros meios, mas corre-se o risco de se ter uma decisão anulada, caso assim se insista, porque esses próprios atos que eu falei, tanto do CNJ quanto o ato conjunto, eles prevêem essas impossibilidades, né? E por meio de justificativa, o juiz, cabe a ele redesignar
a audiência para o momento oportuno, seja um pouco mais para frente, por meio virtual, caso lá na frente as pessoas consigam acessar melhor a internet, não sei, ou aguarda quando voltar todo mundo para o presencial. Doutora, seria o caso de hipossuficiência digital aí, né? Seria uma hipossuficiência digital, uma nova modalidade, né? Tudo vem surgindo agora. Eu falo para as pessoas que a gente está construindo um avião durante o voo. Assim, ninguém podia imaginar, ninguém poderia prever a situação na qual nos encontramos atualmente. Então, a gente não teve tempo de se preparar, a gente não teve tempo de conhecer a plataforma digital. Foi tudo junto, tudo no desespero, tudo naquela situação. Você tentando aprender tudo enquanto o avião está voando. Você tentando construir esse avião em pleno voo. Então, é difícil para mim, é difícil para a doutora, é difícil para os advogados, para os procuradores. É difícil para todo mundo. Então, acho que o bom senso é que deve pautar as decisões, as situações. Doutora, queria só aqui registrar a presença do doutor Luiz Ricardo Bertanha, presidente do Tribunal de Ética e Disciplina. Né? Ele está aqui presente com a gente, sempre prestigiando o AB Diadema. Da Anessa Madu também, uma querida, né? Entre outras. Aqui, doutora, são tantas perguntas que estão chegando que eu imagino. Vamos aqui para ver se a gente consegue. Vamos lá. O reclamante, doutora, pode fazer um acordo sem a presença do advogado em sala? Ele mesmo entrar porque ele vai ter o seu link, que ele vai receber um e-mail, e fazer um acordo sem a presença do advogado? Normalmente não, assim. Né? Normalmente não. Nem nas varas a gente não costuma agir dessa maneira, nem no Sejusc. Porque se há um advogado constituído nos autos, normalmente a gente condiciona a homologação do acordo, a aceitação, a ratificação do patrono. Porque a gente não sabe, às vezes o cliente quer fazer um acordo para não pagar, por exemplo, os honorários do advogado. E não é bem aquele valor que o advogado acha condizente, né? Então, a partir do momento, se ele está em ius postulandi, é uma coisa. Mas se ele contratou um advogado, não é praxe se fazer qualquer tipo de homologação sem a anuência do patrono constituído. Correto. Doutora, uma outra coisa que eu queria saber da senhora é o seguinte. As partes, elas precisam estar presentes? Porque na parte física, se o reclamante não vai, arquivamento. Se a reclamada não está, revelia ou confissão. Sim. E aí, na parte virtual, nessa audiência virtual, como que vai funcionar? No caso dos Sejuscs, o comparecimento das partes está sendo dispensado. Basta o advogado com poderes para transigir e negociar. No caso das audiências iniciais, unas e de instrução, a gente sempre recomenda o advogado a ler o teor do despacho, porque como não tem um procedimento padrão adotado por todos os juízes, por todas as varas, não tem uma uniformidade, tem varas que estão exigindo o comparecimento das partes e outras não. Então, não tem por enquanto, uma regra. A gente sabe que a maioria está dispensando o comparecimento das partes, até por conta dessa hipossuficiência digital, bastando os advogados comparecer. Mas, caso no despacho venha a obrigatoriedade, aí entra naquela situação da resolução que eu já falei e do ato conjunto que eu já falei. Olha, não dá para as partes comparecerem, eu me comprometo como advogado a comparecer. Correto, doutora. Doutora, já se passaram 30 minutos, a senhora vê que tem tantas perguntas ainda que passa muito rápido. Passa rápido. Uma outra coisa que eu queria saber, e não só eu, como muitos advogados queriam ver, a possibilidade do cliente estar junto com ele no escritório, tanto pela reclamada como pelo reclamante? Há essa possibilidade? Ou cada um tem que estar no seu espaço, com sua internet, cada um na sua casa ou no seu escritório? A gente não recomenda que esteja todo mundo no mesmo ambiente, porque senão não faria sentido nem o fórum estar fechado.
Porque a partir do momento que você exige que a parte esteja junto contigo no escritório ou em qualquer outro lugar, você já começa a colocar ela em risco, porque vai ter que pegar transporte público para chegar até o local combinado. E não é essa a finalidade do fechamento do fórum, porque se assim fosse, o fórum não precisaria, né, estar não funcionando fisicamente. O que se recomenda é que cada um entre com o seu próprio link. Agora, vamos supor, o juiz não aceitou o não comparecimento da parte. A parte necessariamente precisa comparecer, senão o processo vai ser arquivado, ou vai dar uma revelia para a reclamada, precisa estar presente. Se não tiver outro jeito, a pessoa não tiver conexão com a internet, né? Eu não vejo outra situação para não se perder um processo, a não ser ter que fazer esse deslocamento, né? Lógico que a gente respeita o posicionamento dos magistrados que assim agem, mas eu vejo que isso está na contramão da finalidade do isolamento social, que a pandemia acabou exigindo de todo mundo. Então, eu acho que o mais prudente é o não comparecimento das partes. E no caso de se marcar uma audiência una ou uma audiência de instrução, que cada um esteja logado com o seu link, né? É o mesmo link para todo mundo, mas todo mundo tem que fazer um login separado, para que cada um apareça em uma tela diferente. Sejam as testemunhas, sejam as partes, sejam os advogados. Cada um logado individualmente. Doutora, deixa eu só registrar a presença aqui da doutora Cristiane Cardoso, presidente da Comissão de Direito do Trabalho de São Bernardo do Campo, que vem fazendo um trabalho belíssimo lá e ajuda muito aqui ao OAB de Diadema também. Muito obrigada, viu, Cris, pela sua presença. Doutora, falando nessas audiências onde cada um tem que estar com o seu link, cada um no seu espaço, a gente sabe que na prática não está funcionando assim. A gente tem visto muitos advogados fazendo audiência junto com o cliente, muitos sem máscara, porque a máscara a gente sabe que incomoda, mas está ali junto. Isso é possível de anulação da audiência ou alguma sanção? Ou não? Ela corre perfeitamente e tudo bem? Eu acho que não, porque não tem nenhuma previsão legal, vamos dizer, relacionado ao ato processual em si. Mas que há o risco de contágio, a gente tenta ao máximo evitar. Nós já fizemos audiências no Sejusc, em que estava o advogado com o cliente, os dois no mesmo ambiente, ambos com máscara. Mas na hora que o reclamante foi falar, ele foi tirar a máscara, né? A gente já bateu desespero. Não precisa tirar a máscara, pelo amor de Deus, fica com a máscara. Então, é uma situação inusitada. A gente acaba preferindo mesmo que isso não aconteça, a não ser em casos excepcionalíssimos em que o juiz da vara fale que o não comparecimento da parte vai ensejar alguma penalidade. Aí eu não vejo outra situação a não ser ficar mesmo ao lado do cliente com máscara, ambos com máscara. Correto. Doutora, há a possibilidade de, quando há uma instrução, de o juiz pedir para o advogado ou para as testemunhas virar o computador, dar uma olhada no ambiente, ver se ele realmente está sozinho ou se ele está recebendo alguma indicação, alguma coisa assim, porque na realidade na audiência você só vê a pessoa. Se ele virar, há a possibilidade de fazer isso? Se exigir que se vire a câmera, alguma coisa assim? Se a câmera e mostra o ambiente onde ele está. Como não tem regra para nada disso, né? O juiz ele pode, talvez se sentindo mais seguro, pedir para que esse procedimento seja realizado. Ou na hora de que for falar sobre o compromisso, né? A pessoa, a testemunha se comprometer a falar a verdade, a não omitir as coisas que sabem. E aí ela poderia se colocar, além desse compromisso, né? Se a testemunha confirma que ela está sozinha, num ambiente isolado, sem a comunicação externa de qualquer espécie que seja, se ela tem se ela está sem o celular nas mãos, talvez possa se conseguir. Mas é tudo muito difícil, né? É tudo muito complicado, porque você não está lá para ver. Às vezes tem um teleprompter reproduzindo alguma coisa, né, para testemunha, alguém com um cartaz escondido, e depois que esse giro com o celular for feito, a pessoa sai do ambiente onde ela estava e fica segurando um cartaz.
Então é complicado, é muito complicado mesmo. É tudo uma novidade, a gente tem que tentar lidar com elas. Até mesmo, né, doutora? Porque não tem como dar voz de prisão virtual, né? Então, E além da questão da voz de prisão virtual, né, assim, respeitando os entendimentos contrários, a gente acaba não aplicando, porque tem a possibilidade de retratação da testemunha até o momento de se proferir a sentença. Então, no máximo que daria para se fazer para quem é adepto da prisão em flagrante, quando do falso testemunho, não é o meu caso, mas para quem é adepto, aí oficiar, né, um mandado para que essa testemunha efetivamente responda pelo crime que cometeu. Mas normalmente não é assim que eu faço. Eu espero o momento da sentença, profiro a sentença, e se até lá não tiver havido qualquer retratação, aí sim uma caracterização de um crime, ou eventual crime de falso testemunho. Certo. Doutora, tem várias perguntas no sentido, eu posso ter uma conversa privada com o cliente durante a audiência? Pode. O Cisco Webex, que é essa plataforma aqui do CNJ, eleita pelo CNJ, no canto direito da tela, assim no cantinho aqui, vai aparecer um bate-papo. Nesse bate-papo você pode trocar mensagens com todos ou com determinada pessoa. Então, essa é uma das formas de você manter uma conversa privativa no ambiente virtual com o seu cliente. A outra forma é você solicitar ao juiz, falar que você gostaria de ter uma conversa privativa, e você desligaria a câmera, desabilitaria a câmera e o microfone e conseguiria ligar para ele e falar. Aí, desse modo, ninguém estaria te vendo, ninguém estaria te ouvindo, e você conseguiria fazer essa comunicação. A outra hipótese, caso você esteja usando o celular, né, você vai ter que pedir para o juiz uma autorização para se desconectar para conseguir falar com o cliente, porque se o celular é o mesmo, ele não vai funcionar a plataforma Cisco Webex junto com a tentativa de ligação. Alguma coisa vai cair, né? Provavelmente a plataforma. Então, por isso que a gente aconselha os advogados a trabalhar sempre com pelo menos dois equipamentos. O notebook ou o computador, né? E nas mãos o celular. O computador, o notebook vai ficar logado no Cisco Webex o tempo todo. O celular para poder entrar em contato com o cliente. Certo, doutora. Tem como isolar virtualmente uma testemunha para ela não se comunicar com o advogado mais, né, nem com a reclamada? Tem como deixar ela isolada em alguma sala virtual? Virtualmente tem, e não precisa ser nem numa sala virtual, né? Como eu tinha falado com vocês, existe uma sala de espera. Então, vamos supor, entra por uma tentativa de conciliação numa audiência inicial ou numa audiência una, por exemplo. Até na audiência de instrução a gente ainda tenta conciliar num primeiro momento. Então, nesta oportunidade, você acaba deixando as partes e os advogados ao mesmo tempo na sala, conversando para ver se há uma possibilidade de composição. Não havendo, eu quero ouvir o reclamante e eu quero também ouvir o preposto. Você vai colocar o organizador da sala, que normalmente é aquela pessoa que redige a ata de audiência, vai colocar aquele preposto no lobby, vai colocar na sala virtual. Na sala virtual, ele não vai conseguir ouvir e não vai conseguir ver nada. Depois do depoimento feito pelo reclamante, a gente, na sala de audiência, admite o retorno do preposto para a sala. E aí sim ele vai ser ouvido. E o mesmo acontece com as testemunhas. Todas elas ficam no lobby. E daí, na ordem de depoimento, a gente vai admitindo uma a uma para que não se ouça o depoimento de quem ainda não falou. A questão maior desse isolamento é a situação, por exemplo, do espectador. Você não sabe por que o espectador está lá. Às vezes ele está de boa fé, às vezes é um estudante de direito, é uma pessoa que está lá tentando aprender alguma coisa, ou é um advogado que está lá tentando também verificar como que funciona uma audiência trabalhista e tudo mais. Mas a gente não descarta a possibilidade de haver um espectador com outro objetivo, de ficar, por exemplo, ouvindo tudo o que está acontecendo na sala,
vendo tudo o que está acontecendo na sala, inclusive os depoimentos, e passando informações para quem está no lobby. Então, o que a gente sempre, o que eu aconselharia? No momento da oitiva, das partes e das testemunhas, solicitar ao juiz que está presidindo a audiência para que o espectador se retire da sala, né? Para que fique por mais público que seja o processo, é diferente você estar vendo as pessoas que estão numa sala presencial física e de você estar vendo as pessoas numa sala virtual. Então, você não sabe se aquele espectador está de má fé, transmitindo informações e depoimentos para quem está do lado de fora, esperando o seu momento de ser ouvido no lobby. Então, é muito complicado. Uma outra coisa também que eu aconselho para que os advogados fiquem atentos no momento das oitivas é para que peça para que o juiz trave a conversa do bate-papo, né? Porque assim, eu falei para vocês que é possível manter uma conversa privativa com o cliente. Imagina vocês, na hora do depoimento, o advogado trocando mensagens privativas com o seu cliente com o bate-papo aberto. Então, o organizador da sala, e isso eu acho que é até interessante os advogados tomarem para si essa responsabilidade de solicitar, de pedir, e se isso não for feito, protestar, né, para que conste os protestos nas atas, é o travamento da sala, o travamento do bate-papo do Cisco Webex durante a oitiva das partes e testemunhas, a retirada do espectador da sala, né? Seria o jeito, acho que mais interessante de se tentar isolar virtualmente as partes e as testemunhas, né? Agora, uma grande preocupação, doutora Cristina, tem se falado por aí que o Cisco Webex está trabalhando para um convênio com o YouTube, né? E qual seria, no caso, esse convênio? O YouTube transmitiria ao vivo todas as audiências que vierem a acontecer. Se isso realmente for verdade e se isso efetivamente vier a ocorrer, vai ser uma grande problemática, porque do que adianta eu retirar o espectador da sala de audiência, sendo que milhões de outras pessoas vão estar assistindo ao mesmo tempo se o processo é público. Qualquer outra pessoa que esteja assistindo ao vivo pelo YouTube vai poder transferir todas as informações obtidas pelo depoimento das partes e testemunhas para aqueles que estiverem no lobby e que ainda não tiverem sido ouvidos. Então, olha a grande preocupação que está por vir. A gente está na torcida para que esse convênio não aconteça, porque senão vai ficar muito difícil a gente conseguir isolar virtualmente as testemunhas, por mais que a gente consiga, né? Por mais que a gente tente, aliás. Já está difícil agora, né, doutora? Então, já. O advogado agora nas audiências tem que ficar muito mais atento do que já era antes, né? Como, os advogados como eu, que gostam de estar falando em audiência, que está toda hora interrompendo, tem alguma forma de ser ouvido, de pedir a palavra pela ordem? Tem sim. O microfone, que é um dos ícones, é o primeiro botão, né? O primeiro ícone que aparece para vocês é o microfone. Se ele estiver na cor vermelha, ele está desativado. E você clicando nele, você ativa, ele vai ficar numa cor pretinha, assim. Então, o microfone está na mão de vocês. Então, chegou no momento, eu gostaria de solicitar que o espectador se retire da sala para que a oitiva das partes e testemunhas seja realizada com maior segurança. Aí o juiz fala, não aceito. Abre o microfone, protestos, né? Ou pela ordem, se tiver que chamar a atenção de alguma situação que ainda o juiz não se atentou. Então, o microfone está na mão de vocês. Vocês vão abrir, vão fechar conforme vocês acharem melhor. A gente sempre fala para deixar fechado quando não tiver com a palavra, para evitar aqueles ruídos externos, né? De criança, de bichinhos que porventura vocês tenham em casa. Então, deixa o microfone desligado. E na hora de falar, vocês abrem o microfone e falem, né? E aí toma muito cuidado para não precluir a oportunidade. Não vai demorar para abrir o microfone e para falar e para protestar,
porque senão pode precluir a oportunidade de se falar e de se contestar aquela decisão. Doutora, faltam 15 minutos e nós temos tantas dúvidas ainda, tantas perguntas, que vamos ter que ter outra live. Doutora, mais uma que eu não posso deixar aqui de fazer, nem, né? Como que ficam essas atas de audiência? Onde elas ficam? Como que o advogado vai conferir? Como depois ele vai usar? Onde nós vamos ter acesso a essas atas de audiência? Isso, então, as atas de audiência, elas vão aparecer no ambiente virtual do mesmo jeito que aparece no ambiente presencial. Ou seja, o servidor que estiver redigindo a ata, ele vai compartilhar a tela dele durante a audiência de instrução, a audiência una, e vocês vão ver em tempo real tudo que está sendo colocado na ata. Inclusive, caso esteja sendo colocado alguma coisa que não foi dita, ou alguma coisa que não é bem aquilo, vocês têm como protestar, vocês têm como verificar em tempo real para poder solicitar a reformulação daquela redação, né? Então, fiquem tranquilos com relação a isso. A ata, ela aparece praticamente na tela inteira do Cisco Webex. Se ainda não for suficiente para vocês enxergarem o que querem, quando surge a ata, ainda tem uma lupa do lado esquerdo. Vocês clicando na lupa, vocês ampliam a ata, diminuem a ata, deixam do jeito melhor, mais confortável para que os doutores consigam ler. Então, com relação à ata, a gente não tem maiores problemas, não. É tranquilo. Doutora, tem mais uma pergunta aqui. Eu queria muito saber disso, porque trata-se da audiência de instrução. E é muito importante. Se eu precisar mostrar um documento para testemunha, como que eu vou fazer isso? É muito simples, né? A plataforma do Cisco Webex em si, ela é bem completinha, ela é bem fácil de usar. Do mesmo jeito que tem aqueles botões, né? Do microfone que eu falei que vai aparecer embaixo, um botão de vídeo, né? Para você abrir e fechar seu vídeo, vai ter um botão que é um quadradinho com uma seta. E esse botãozinho é o de compartilhamento. Então, vocês vão solicitar ao magistrado, durante a audiência una ou a audiência de instrução, solicitar, olha, excelência, eu gostaria de mostrar o documento tal para a testemunha, né? Se for aceito, não, pois não, doutor, pode mostrar. Basta você clicar nesse ícone, que é uma espécie de uma caixinha com uma seta dentro, e você vai poder compartilhar a sua própria tela. Se o documento estiver aparecendo para você na sua própria tela, você vai compartilhar a sua tela e todo mundo vai ver. Ou você pode compartilhar um arquivo do seu computador, também todo mundo vai ver. Ou você pode compartilhar multimídia através de um link, às vezes uma gravação, alguma coisa, desde que o juiz, obviamente, tenha autorizado. Vocês não vão sair compartilhando tudo durante a audiência, né? Sem uma autorização prévia. É como se fosse mesmo uma audiência presencial. Mas é muito simples compartilhar documentos, arquivos, mídias. Certo. Doutora, faltam 10 minutos e eu tenho que passar aqui para as pessoas que vão precisar de certificado da participação aqui, que é só enviar um e-mail para o OAB Diadema até às 8h30, com nome, RG, falando que assistiu essa live, para poder receber o certificado. Depois a OAB vai enviar por e-mail, tá? E como está faltando muito pouco tempo, doutora, eu vou fazer algumas perguntas aqui, já para a gente poder encerrar, e já deixar um convite para a senhora, para a gente fazer uma live através do Zoom ou pelo Facebook, para não ter esse tempo tão curto. Porque passou tão rápido, tantas perguntas ainda, né? Já esse convite aí para a senhora pensar futuramente para nos responder, tá? Tá, doutora, joia, vai ser. Então, tá bom. Doutora, deixa eu perguntar uma coisa para a senhora. Há um limite de tempo para a gente realizar a audiência? Não tem. Normalmente a gente coloca as audiências de hora em hora, de 30 em 30 minutos, mas caso passe esse tempo, o Cisco Webex ele não vai cair. Então, durante uma audiência de instrução muito difícil, às vezes de 1, 2, 3 horas, né, de oitiva, o sistema ele continua funcionando normalmente. Ele não cai quando dá o tempo que foi previamente colocado. Podem ficar tranquilos. Certo, doutora. Então, quem fica esperando, quem tem a audiência seguinte, vai ficar lá esperando, que
vai ser com o mesmo juiz quando é instrução, né? Isso, aí tem que ficar esperando, mas o diferencial é que pelo menos você espera na própria casa, né? Espera ali no lobby e quando chegar o horário da sua audiência, automaticamente você vai para dentro da sala. Doutora, mais uma aqui para a gente poder encerrar realmente as perguntas, porque eu quero fazer os agradecimentos, a senhora também, né? Tem uma surpresa para a senhora ainda. Queria saber o seguinte, no caso do reclamante ou testemunhas que estão trabalhando e têm essa audiência e vão ficar esperando, como que eles vão pegar um atestado de comparecimento? Aí bastaria mesmo falar com o servidor responsável e ele vai atestar o comparecimento, né? Desde o horário em que a pessoa ingressou no lobby até o horário que efetivamente a audiência se encerrar. E aí pode ser mandado via e-mail, hoje em dia com a tecnologia que tem, até pelo próprio WhatsApp da pessoa que precisar, da testemunha, do jeito que se achar melhor para que a testemunha consiga ter acesso a esse documento. Doutora, na opinião da senhora, isso veio para ficar? Ou é só o tempo da pandemia? Eu creio que para as audiências de conciliação e para as audiências iniciais, eu acho que veio para ficar. Para as audiências unas e de instrução, talvez demore um pouquinho, porque tudo que é novidade, a gente tem uma certa resistência mesmo, né? Porque a gente fala aqui, por exemplo, do isolamento virtual, que a plataforma ela permite, mas e o isolamento real? Será que a testemunha realmente está isolada? Será que ela realmente está sem nenhum contato externo? A gente não sabe. Então, em razão das audiências unas e presenciais, talvez seja mais seguro continuar com as audiências presenciais. Agora, as iniciais, onde é para marcar uma eventual perícia, para tentar um acordo, eu acho que dá para ser totalmente virtual, evitando deslocamento. Às vezes a pessoa mora na região do Grande ABC, a gente sabe o quanto que é difícil chegar na Barra Funda, com o trânsito que é. Então, eu acho que para essas situações veio para ficar assim. Correto. Doutora, eu quero agradecer muito, muito a participação da senhora. A senhora foi tão generosa, passando todo esse conhecimento. Pena que o tempo é tão curto, né? Mas com certeza teremos outra oportunidade. Gostaria de deixar aqui um certificado, só que eu vou ter que ver aqui como que funciona para mudar a tela, para me poder ler o certificado, que é o OAB, com certeza, acho que é uma das primeiras, né? Dá licença, vamos lá. Dá para ver? Não? Abaixa um pouquinho. Vamos lá. Agora eu consigo ver. Conseguiu ver? Então, o certificado... Vamos lá. Ai, tô vendo. Agora sumiu. Mas saiu aqui da tela. Vamos lá. Está aqui, doutora. Vou ler para a senhora. Legal. Vamos ver. É um certificado que a OAB de Diadema passa a doutora Tatiane Pastorelli, Dutra, juíza do trabalho, da segunda região. Está horrível aqui para mim ler também, né? Mas vamos lá, vamos ver se eu consigo aqui. Agora acho que ficou um pouquinho melhor. Porque proferiu a palestra de audiência por videoconferência da Justiça do Trabalho, sob a coordenação do Dr. Renato Moreira Figueiredo, Dr. Ricardo Barros de Moraes e a mediação da doutora Cristina Madureira, no dia 15 de junho de 2020, na sede da OAB Diadema. Dr. Fernando Duque Rosa e Dr. Caio Augusto. E agradecendo. E eu vou enviar para a senhora pelo WhatsApp, porque agora é tudo assim, né? Tudo assim. Eu que gostaria de agradecer o convite, o carinho, né, que eu sempre tenho dos advogados, não só de Diadema, né, que foi praticamente a minha primeira designação logo quando eu passei no concurso. Então, foi o lugar onde eu aprendi a fazer as audiências, onde eu aprendi muito, né, a atuar como magistrada. Então, eu devo muito aos advogados de Diadema o conhecimento em audiência que eu tenho hoje em dia. Foram os pioneiros, né, para
nessa minha iniciação. Agradeço a todo mundo que participou, a todo mundo que tirou um pouquinho do tempo para vir aqui ouvir essa palestra, essa live com a doutora Cristina. E só tenho a agradecer aos conciliadores, aos servidores da Justiça do Trabalho, que estão fazendo um trabalho lindo durante essa pandemia também, com uma expedição de alvarás, de ofícios, se desdobrando para atender as urgências que a gente tem hoje em dia dos trabalhadores, das empresas. Então, é uma solidariedade, é uma corrente do bem total na Justiça do Trabalho. E eu tenho muito orgulho de fazer parte desse time, junto com os advogados trabalhistas, com os meus colegas magistrados aqui da área do trabalho, servidores da Justiça do Trabalho. Gratidão de pertencer a uma instituição tão grandiosa quanto esta nossa. Doutora, nós que agradecemos, viu? E vou deixar aqui marcado, já tá, o doutor Ricardo já colocou aí, para quem precisar de certificado, o e-mail da OAB Diadema, só mandar até as 8h30. E doutora, seja muito bem-vinda aqui na nossa casa, sempre que quiser, é só me falar, ou para qualquer um da diretoria, seja sempre bem-vinda aqui. E já se deixa o convite aí, para a gente poder fazer uma live maior, né? Para poder Claro. Todas as perguntas, que ainda ficaram muitas questões. Ficaram. Muitos colegas fizeram perguntas, a gente não conseguiu ler todas. Agradecer a participação de todas. Foram mais de 120 advogados que participaram, né? Então, muito obrigada, doutora. E parabéns. Eu que agradeço de coração. Um beijo para todo mundo, fiquem todos com Deus. E protejam-se, cuidem-se. Amém. Obrigada. Amém. Tchau, tchau, gente. Até mais. Obrigada.